Vamos começar falando um pouco sobre o tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, nós paramos no versículo 18, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. São dois versículos que dão complemento para os versículos anteriores, onde fala sobre Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Nós tínhamos falado depois que os hipócritas eles disseram ao profeta Muhammad a.s. que queriam se retirar do local do combate porque as casas deles estavam descobertas. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou essa parte no Corão e ele foi citando também mais algumas questões que os hipócritas naquele momento, naquele dia eles colocaram. Ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ. Que são os mu'awwiqin? Os mu'awwiqin são as pessoas que elas impedem as demais pessoas de praticarem o bem. É da mu'awwiq. Mu'awwiq quer dizer que uma pessoa que quer praticar um bem, chega uma pessoa e começa a falar para ela, para que você vai fazer isso? Deixa para lá. Ninguém precisa. Essas questões aí, essas pessoas elas não estão no caminho certo. Então, os mu'awwiqin, Allah subhanahu wa ta'ala, ele conhece eles e conhece os outros. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ. Aqui a palavra قَدْ, em árabe, ela significa قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ. Isso daqui é uma confirmação do que Allah conhece, sem dúvida, Allah conhece dentre vós os que impedem os outros a combater. Então, algumas pessoas, nós falamos que, dentre os hipócritas, foram até alguns muçulmanos, dizendo para eles, por que vocês vão permanecer aqui? Sendo que a nossa presença, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para enfrentar esses 10 mil combatentes, isso é algo que não vai dar em resultado, a não ser que esses 10 mil combatentes eles vão acabar com todo mundo. Então vocês vão morrer junto com Muhammad nesse local. Então é melhor vocês retornarem para suas casas. Então essas pessoas, no lugar de firmarem os muçulmanos, não, eles começam a espalhar entre as pessoas do que a guerra terminou, vocês vão ser derrotados, vocês irão ser mortos, vocês irão acabar, vocês estão em lugar errado, vocês têm que voltar, vocês têm que se render. E assim, como nós vimos, sempre nós vamos citar o Gaza como exemplo, por enquanto as matanças, a crueldade, aquilo que está acontecendo em Gaza, que cada vez está pior, cada vez a gente vê imagens piores do que outras, principalmente entre as crianças que são combatidas de uma forma cruel pelo mundo. É um filme assistido ao vivo pelo mundo, né? Não é um filme na realidade, são realidades que as crianças ali em Gaza diariamente são dezenas, centenas de crianças que são mortas de uma forma cruel pelos sionistas e seus ajudantes, né? Então, muitas pessoas falam para a resistência islâmica dentro de Gaza, vocês têm que se render. O último foi ontem, né? O cara lá, que diz que ele representa os palestinos, esses combatentes, eles têm que se render, eles têm que entregar os reféns e parar com isso, sendo que os judeus sempre estiveram nessa crueldade com ou sem os reféns. Há muito tempo eles estão combatendo, estão matando e tal, mas pelo menos agora tem uma resistência. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse um dos líderes deles, que já faleceu, ele disse, antigamente nós só ouvíamos falar, foram mortos. Hoje a gente fala, mataram e foram mortos. Quer dizer que a gente pelo menos estamos combatendo, estamos segurando algo
em relação ao que está acontecendo dentro de Gaza. Pelo menos estamos defendendo, porque se não fosse a resistência, com certeza ali a matança seria maior, a crueldade seria maior, mas a resistência que está segurando aquilo lá, porque eles estão resistindo ali contra essa máquina que está matando, que são pessoas cruéis, que não têm dó, não têm a mínima de serem seres humanos e que estão cometendo essas questões. Então sempre nós vamos ter aquelas pessoas que vão falar: eles têm que se entregar, eles têm que se render. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ. Allah, sem dúvida, ele conhece dentre vós aqueles que impedem os outros a combater, e os hipócritas que dizem a seus irmãos: abandonai o combate e vinde para junto de nós enquanto não participam no combate senão um pouco. Esses hipócritas, na realidade, eles são pessoas que nunca participam de coisas boas. Do bem eles não participam, nem no combate, nem para fazer doação, nem para falar em palavras boas. Então sempre eles estão afastados do bem. Estão sempre afastados do bem. E quando tem alguém que está colocando o bem em prática, eles estarão lá para fazer essas pessoas deixarem de praticar esse bem, né? Allah subhanahu wa ta'ala então ele fala: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. البأس, a palavra ba's em árabe significa a guerra. Al-ba's significa a guerra. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ, e eles somente vêm eles não participam do combate, da guerra, a não ser um pouco. Quer dizer que eles vão até lá para dar uma olhada, para ver se eles têm algum interesse de pegarem algumas coisas mundanas, algum material, alguma posição. Se terminar a guerra, eles irão falar: nós somos vitoriosos, nós estávamos com os muçulmanos, nós praticamos também aquilo que o profeta ordenou, mas na hora que vir a questão de realmente combater, eles fogem, eles não participam. Estariam lá somente para mostrarem a presença, mas na realidade eles não participam nas batalhas ou em qualquer bem que o Islã ordena a eles a praticarem. Essa questão, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ, esses hipócritas pensam que Allah subhanahu wa ta'ala não sabe deles. E nós falamos que os muçulmanos, qualquer prática que você faz, você não faz pelas pessoas, você faz por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na nossa vida, nós temos que colocar em prática. Mas aí tem perigo. Tendo ou não tendo perigo, você tem que cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que tudo que acontece nesse mundo não acontece se Allah subhanahu wa ta'ala não colocar a determinação dele. Que Allah determinou, acabou. O Rasul alayhi salam ele fala: وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. E saiba que se toda a nação se ajuntar para te beneficiar com algo, لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Eles não irão te beneficiar a não ser com algo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para você. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. E se toda a nação se ajuntar para te prejudicar com algo, لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Eles não irão te prejudicar a não ser com algo que Allah determinou para você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam finalizou esse hadith dizendo: رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. As canetas que escreveram as determinações de Allah subhanahu wa ta'ala já escreveram, quer dizer que não escreve mais. Não, vamos escrever, vamos determinar, essa determinação ela tem que ser modificada. Não, Allah já colocou as determinações e elas não serão modificadas. Então o Rasul ele disse: رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ. As canetas que escreveram a determinação pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, elas se levantaram, não escrevem mais. وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. جَفَّتِ الصُّحُفُ quer dizer que os papéis onde foram escritas as determinações já secaram, quer dizer que não dá mais como apagar ou tirar, ou alguém chegar e falar: eu vou mudar o destino do fulano, vou mudar o destino da fulana. Os destinos já foram determinados por Allah subhanahu wa ta'ala e ninguém consegue modificar o destino de ninguém. E isso significa o quê? Que nós devemos cumprir a ordem de Allah e saber
que tudo que irá acontecer na nossa vida já está determinado por Allah. Se é determinado por Allah e se Allah determinou, então eu devo fazer isso com fé, esperança do que Allah subhanahu wa ta'ala irá me dar o paraíso. Os incrédulos, na realidade, os incrédulos, que eles têm? Muitos dos incrédulos, eles pensam, eles falam, Allah, Ele está olhando para nós? Será que Allah, Ele vai saber de nós o que a gente está fazendo, o que nós não estamos fazendo? Até tem um hadith que Abdullah ibn Mas'ud, ele disse certo dia, quando eles estavam antes da migração até Medina, ele estava em Meca, estava perto da Kaaba, e ele disse, 3 pessoas, 2 Quraishita e um Thaqafi, 2 da tribo de Quraish e um de Thaqif, do Taif, estavam reunidos ali. E eles estavam falando, Abdullah ibn Mas'ud, ele disse, estavam falando em secreto entre eles. Só que ele ouviu no final, eles dizendo, um para o outro. Ele disse, um dentre os 3 disse, será que Allah está ouvindo o que nós estamos falando? O outro disse, aquilo que nós estamos falando em voz alta, Allah ele vai saber. E aquilo que a gente está falando em voz baixa, Allah não vai saber. O outro disse, não, mas se Allah ele vai ouvir aquilo que a gente fala em voz alta, ele vai ouvir também aquilo que a gente vai falar em voz baixa. Até o Abdullah ibn Mas'ud, ele citou eles com hadith, ele disse, são 3 pessoas, ثلاثة نفر كبيرة بطونهم صغيرة عقولهم. Eles são barrigudos com a mente pequena dessas pessoas e falarem essas questões. Aí eles, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad alayhi salam, o Abdullah ibn Mas'ud foi até o profeta Muhammad sallam para falar a ele sobre essas 3 pessoas. O Abdullah ibn Mas'ud, antes de chegar até o profeta Muhammad alayhi salam, foi revelado ao profeta Muhammad sallam alguns versículos. Esses versículos Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَمَا كُنْتُمْ تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou na surat Fussilat, ele disse, وَمَا كُنْتُمْ تستترون, vocês não escondiam os pecados de vocês. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ, onde no dia do juízo final os seus ouvidos irá testemunhar sobre vocês. وَلَا أَبْصَارُكُمْ, e seus olhos irá testemunhar sobre vocês aquilo que vocês estão falando. وَلَا جُلُودُكُمْ, a pele de vocês irá testemunhar contra vocês. E vocês pensaram que Allah subhanahu wa ta'ala ele não conhece muitos dos seus atos e das suas ações que vocês colocam em prática ou falam, dentre as questões que vocês estão fazendo, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Isso são imaginações que vocês imaginaram sobre o Criador de vocês, quem vos criou, que ele, será que está ouvindo ou não está ouvindo? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, أَرْدَاكُمْ. Ardakum quer dizer que esse pensamento que vocês tinham fez com que vocês caíssem no grande pecado e no grande castigo no dia do final. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Vocês estão entre os perdidos, as pessoas que estão perdidas. Por quê? Vocês pensando isso de Allah subhanahu wa ta'ala para praticar os pecados. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece o futuro, ele conhece o presente, ele conhece o passado. Ele conhece aquilo que poderia acontecer no futuro e que aquilo que não vai acontecer, por que não vai acontecer, e aquilo que vai acontecer, a maneira que vai acontecer, aquilo que nós ocultamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós iremos praticar. Allah subhanahu wa ta'ala ele sabe de todas as maneiras, de todas as suas criaturas, então nada será escondido de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para esses hipócritas, aquilo que vocês estão falando e aquilo que vocês estão pensando e imaginando,
E aquilo que vocês estão crendo dentro de seus corações, Allah ele conhece. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ. Allah ele conhece tudo aquilo que vocês pensam e aquilo que vocês falam, por qual motivo que vocês estão falando essas palavras. Então, subhanallah, as pessoas têm que, as pessoas elas precisam saber, nós quando estudamos a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nós estudamos na crença que Allah subhanahu wa ta'ala ele é o conhecedor, ele conhece tudo. Nós sabemos e temos que conhecer os tributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah tem o poder. Qual que é o poder de Allah? O poder de Allah é inimaginável, a gente não consegue imaginar, porque ele tem o poder sobre todas as criaturas. O conhecimento de Allah, nós temos que saber que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é tão amplo que ele conhece os detalhes de cada criatura, o que ela faz. Até o profeta Muhammad alayhi salam, ele fala sobre as pequenas formigas pretas que estão andando numa escuridão sobre uma rocha. Allah subhanahu wa ta'ala, ele ouve o andamento dela, a maneira que ela anda. Então, para Allah subhanahu wa ta'ala não tem nada que possa se esconder. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ, dizendo para os seus irmãos, os irmãos deles são os hipócritas. Aqui também, esse versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou, os mufassirin, eles disseram, quem que falou para quem? وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ, aqueles que disseram para os seus irmãos. Quem é irmão de quem? Disseram que os judeus disseram para os hipócritas. Al-Qa'ilina li-ikhwanihim. Os judeus, naquela época de Bani Qurayza, disseram para os hipócritas, venham até nós e deixem o Muhammad, porque daqui a pouco os 10.000 soldados de Quraysh, eles irão acabar com todo mundo e vocês ficarão protegidos nas nossas casas e na nossa terra. E disseram também os mufassirin que Al-Qa'ilina li-ikhwanihim são alguns dos hipócritas que disseram para outros hipócritas que estavam ali ainda em dúvida, venham até nós porque os muçulmanos, junto com o profeta Muhammad alayhi salam, serão derrotados. E também uma terceira versão, que um dos muçulmanos, ele era um crente em Allah, um dos sahaba. Ele foi andando até um local onde estava o irmão dele junto com alguns hipócritas. E eles estavam lá assando uma carne, bebendo vinho, e eles olharam, ele disse, nós estamos ali defendendo a Medina, e vocês sentados aqui, e ele dizendo para o irmão dele, de sangue. Aí esse hipócrita, porque o irmão dele era sahaba, e esse era hipócrita. Esse hipócrita disse, você ainda confia e acredita naquilo que o Muhammad está falando? Vem até nós. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا. Vem até nós. E assim você escapa da morte. Você escapa da humilhação. Aí esse sahaba, ele deixou o irmão dele, as pessoas que estavam ali, e foi até o profeta Muhammad alayhi salam. Antes de chegar até o profeta Muhammad sallam, o profeta ele citou esses versículos que foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala para mostrar que Allah conhece essas pessoas. Allah sabe dessas pessoas. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ são essas pessoas são avarentos em relação a vós. Os avarentos, shahih, nós temos em árabe a palavra bakhil e temos a palavra shahih. A palavra bakhil, quando a pessoa, ele, em relação ao dinheiro, ele não quer pagar. Ao dinheiro ele não quer gastar. Não quer gastar o dinheiro, não quer pagar, não tal. A gente fala desse daí, é avarento em dinheiro, bakhil. Shahih, ele é mais do que o dinheiro. Shahih, ele não quer pagar dinheiro, não quer dar ideias, não quer participar. Qualquer coisa que possa beneficiar os outros, ele não faz. Esse é o shahih. Ele não somente no dinheiro, ele não quer participar da orientação de alguma ideia que possa beneficiar as pessoas, ele não participa com elas. Se ele puder fazer algo, porque quando os muçulmanos foram lá e cavaram junto com o profeta Muhammad alayhi salam al-Khandaq,
a vala que nós falamos para proteger a Medina, os hipócritas, eles participaram muito pouco. E eles fugiam, não queriam participar, sendo que o profeta Muhammad a.s. e os Sahaba, eles que cavaram toda aquela vala que seria o Khandaq. Os incrédulos, os hipócritas, eles sempre fugiam, alegavam que tinham algo e tal, então não participaram. E Allah citou nesse versículo dizendo que esses hipócritas, eles são shahih, ashihatan ala al-khair. Ashihatan ala al-khair. Al-khair, qualquer algo que seja benéfico. Eles não querem apresentar qualquer algo que seja benéfico, mesmo que for uma palavra. Allah, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala citou eles. E essa é a vez dos hipócritas em qualquer lugar. Se eu falar uma palavra que possa beneficiar, isso talvez possa ajudar essas pessoas, porque ele já é contra. No íntimo dele, a crença dele é contra aquilo que veio do Islã para ele colocar em prática. Então ele não quer ajudar para que as pessoas não vençam. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou, disse: ashihatan alaykum fa idha jaa al-khawf. Se eles estiverem junto com vocês e começar e vir o medo quando vier o ataque e eles estão no meio de vocês, qual que é a situação deles? Imagine uma pessoa de fugir, ele está junto com você, ele se apresentou ali para falar: eu estou com vocês. Só que de repente começa a batalha e ele se encontra no meio. Qual que é a reação dele? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui: فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou a maneira que eles ficam junto com vocês na hora que dá um medo, na hora que vem o combate real, na hora que vem a hora que eles devem participar. Qual que é a maneira deles, como é que eles ficam? فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ. Eles irão olhar para ti, ó Muhammad, تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Aqui, quando a pessoa está nos últimos momentos da vida dela, ele está no leito da morte, como é que ele começa a fazer? Quando a pessoa está no leito da morte, ele começa a olhar para os lados. Começa a olhar para a direita, para a esquerda, para a frente. Vocês percebem isso? Só que está nos últimos momentos da vida dele, os olhos dele começam a virar porque ele está com medo, a alma dele vai sair. Então, esses hipócritas, o que eles fazem? Começam a olhar para a direita, para a esquerda, para a frente, do medo. E Allah subhanahu wa ta'ala citou que a situação deles é a mesma situação daquele que está na morte. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala disse: sendo avarentos em relação a vós, negando-vos qualquer apoio, e quando o medo chegar, você irá vê-los olhando para ti. Seus olhos rolam como daqueles sobre quem em desmaio vai ir à morte, espera a morte. Allah subhanahu wa ta'ala fala: mas quando o medo passar, na hora que o combate passar e as coisas ficarem mais tranquilas e as pessoas estão lá esperando e tal, o que eles fazem? قال فإذا ذهب الخوف, na hora que a morte, ou na hora que o medo passar, سلقوكم بألسنة حداد. Subhanallah, as palavras que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita, سلقوكم بألسنة حداد, essas pessoas irão insultar vocês. سلقوكم بألسنة حداد. Hidad se fala assim, para uma faca que está bem afiada. Quer dizer que as línguas deles, assim que passa a morte, o medo, eles começam a falar de vocês como se fossem facas afiadas. Vocês percebem, tem pessoas que têm realmente uma língua, parece uma faca. Ele vai, te corta de todos os lados. Ele te corta de todos os lados. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe fala: insultam vós com línguas afiadas, cobiçando os bens. بألسنة حداد أشحة على الخير. Aí Allah repete novamente que eles, para o bem, eles são avarentos. Eles não querem participar. Até nas palavras. Nas palavras, pelo contrário, além de não participarem do bem, eles não ficam quietos. Se passar o medo, eles começam a atacar vocês com línguas afiadas.
أشحة على الخير أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. Essas pessoas não creem. Na verdade, essas pessoas não são crentes em Allah. Esses não creem. Allah subhanahu wa ta'ala aqui que ele fala: فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Essas pessoas, esses hipócritas em geral, que se dizem que são muçulmanos, mas na realidade eles não são muçulmanos, porque as qualidades deles são essas. Allah disse: esses não são crentes em Allah, e tornou nulas as suas ações. Se eles tiverem qualquer ação que você possa imaginar, que olha, mas eles fizeram esse ato benéfico, eles fizeram não sei o quê, mas em geral, até esses atos benéficos que as pessoas possam imaginar que são benéficos, Allah ele disse: Allah irá anular todas as suas ações, que as pessoas possam imaginar que são ações boas. Allah anulará todas as suas ações, e isso é fácil para Allah. A pessoa não pode chegar e falar: mas por quê? Se ele fez algum benefício, isso daqui não é determinado por nós, é determinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah que determina que essas pessoas, as suas ações, se eles tiverem algo benéfico, Allah irá anular todas as suas ações e eles não terão uma boa ação no dia de juízo final. Por isso que no dia de juízo final, esses hipócritas, quando a gente está no Sirat, na senda reta, passando o Sirat, ele fica em cima do fogo do inferno. E todas as pessoas irão passar. E ali no Sirat é uma escuridão total. E somente irá passar a pessoa que tem as boas ações. Através da luz das suas boas ações, você passará em cima daquele Sirat para chegar no paraíso. As pessoas andando, os hipócritas estarão junto com os crentes, em Allah subhanahu wa ta'ala, com os mu'minin. Enquanto os mu'minin estão com aquela luz forte, andando em cima do Sirat, os hipócritas eles ficam andando atrás deles, porque conseguem enxergar o caminho através da luz dos crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah ele cita, aí Allah subhanahu wa ta'ala ele coloca um paredão entre os crentes e entre os hipócritas. E os hipócritas não conseguem mais enxergar. E eles começam a dizer: nós não estávamos junto com vocês no mundo, nos esperem para a gente andar juntos, porque ficaram na escuridão e com certeza a pessoa que estiver na escuridão naquele momento irá cair no fogo do inferno, porque ele não irá enxergar. Você vai falar: mas a labareda do fogo do inferno não dá uma luz? O fogo do inferno, ele não tem uma luz. Ele não é claro, ele não é vermelho, ele não é branco. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: Allah subhanahu wa ta'ala colocou a lenha no fogo do inferno 1000 anos até ele se tornar vermelho, e mais 1000 anos até ele se tornar branco, e mais 1000 anos até ele se tornar escuro. Então ele é uma escuridão total. Então o fogo do inferno é uma escuridão total que ele não vai te dar nenhuma luz. Hoje a gente pega uma tocha para você enxergar na frente. O fogo do inferno, a pessoa não irá enxergar nada. É um fogo que seria 70 vezes a mais forte, a mais do que o nosso fogo. O hipócrita é aquele que crê em algo e ele coloca em prática outras coisas. Ele crê que Allah ele não revelou nada. E o profeta Muhammad ele não é profeta. É que o Alcorão a gente não acredita e tal. Só que na frente do profeta Muhammad e dos muçulmanos ele fala: não, eu sou muçulmano. É um falso. Tá? A pessoa que é egoísta, o egoísta tem algo dos hipócritas, tem algumas qualidades dos hipócritas. Agora, a hipocrisia é aquilo que a pessoa crê numa coisa e faz uma outra coisa. É que você está dando exemplo que nem para falar o bem, para uma coisa, nada. Você está dando exemplo. Isso. Sim, eles não colocam em prática nada daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ou daquilo que eles devem colocar em prática, né? Até uma ideia para eles darem.
uma palavra boa. Eles não fazem isso, porque aquilo vai beneficiar. Então eles são egoístas de uma forma, por quê? Para não beneficiarem os muçulmanos, porque na realidade eles não creem naquilo que os muçulmanos creem. Tá? Então eles não creem. Mesmo eles falando, nós somos, só que na realidade eles não são. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele cita na surat Al-Munafiqun, قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Quando os hipócritas vierem e dizem, nós testemunhamos que você é mensageiro de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na surat Al-Munafiqun, Wallahu, Allah testemunha que os hipócritas são mentirosos. E os hipócritas são mentirosos. Eles falam algo, só que a crença deles é outra. Esse que é o hipócrita. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele anula então todas as ações deles. Aí vem depois يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Os mesmos hipócritas eles pensam, eles julgam que os exércitos aliados, os 10.000 soldados que estão ali, os 10.000 soldados que vieram para atacar a Medina, eles permaneceram lá e nós no começo citamos toda a história, né? Como é que aconteceu e Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou contra eles o vento, aquelas ventanias que ela derrubou os tachos deles e tirou todas as tendas deles, então eles não conseguiam mais permanecer ali. Nós citamos toda a história até que prolongamos um pouquinho para vocês entenderem a história, porque foi chamada de Ahzab. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Os hipócritas pensaram que as tribos não irão embora, que permaneceriam ali até derrotarem os muçulmanos e acabarem com eles. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre a situação deles também. Julgam que os exércitos aliados ainda não se retiraram ou não se retirariam. E se os exércitos aliados, porque os exércitos, Allah subhanahu wa ta'ala é como se estivesse falando para nós, os exércitos aliados, eles foram embora, foram derrotados e foram embora. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, e se os exércitos aliados viessem novamente a atacar a Medina, qual que era a posição dos hipócritas? Eles, os hipócritas, preferiam que estivessem no deserto, junto com os beduínos, vivendo entre os beduínos, perguntando a distância acerca de notícias vossas. O que será que eles vão aguentar? Será que eles vão enfrentar? Dessa vez eles estavam juntos. Allah subhanahu wa ta'ala disse, se os exércitos viessem novamente, eles não estariam juntos, eles estariam longe do deserto, eles querem fugir, e lá eles não ficariam quietos, eles ficariam perguntando sobre os muçulmanos, foram derrotados ou não, o que aconteceu, o que não aconteceu, ainda que estivessem entre vós, e se eles estivessem entre vós, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, não combateriam senão um pouco, senão somente pela presença deles para contar quantidade de pessoas. E se eles souberem que a quantidade de pessoas poderia ajudar os muçulmanos, eles se retirariam. Como aconteceu na batalha de Uhud. Batalha de Uhud, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele trouxe 1000 dentre os Sahaba para combaterem contra os incrédulos. Abdullah ibn Ubay bin Salul, que é um dos hipócritas, ele foi lá e convenceu 300 pessoas para se retirarem. Quer dizer que 1/3 do exército foi atrás do Abdullah ibn Salul. Então eles se retiraram e voltaram para Medina. E aí depois que o profeta Muhammad a.s. tinha planejado que eu tenho 1000 soldados, de repente se tornaram 700. O hipócrita, nos momentos difíceis, ele se retira para deixar o desfalque ali. Então esses são esses 3 versículos, a gente para por aqui inshallah, e nas próximas aulas iremos continuar a tradução dos versículos da Surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.